A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Bem-vindos à casa. Como eu falei para os irmãos, prometi um vídeo de experiência aí para vocês, mas hoje não sou eu, não vai ser minhas experiências que eu vou contar. Glória a Deus, vai ser a experiência da missionária Cristina, que ela teve, Deus tem mostrado, tem revelado a ela também. Ela não quer aparecer, mas nós vamos ouvir a voz dela aqui, que ela está aqui do meu lado, mas ela não quer aparecer. E ela decidiu, Deus tocou no coração dela, ela colocar aqui nesses vídeos junto conosco. Glória a Deus, as suas experiências, glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu vou começar fazendo umas perguntas a ela, porque ela viu futebolista, ela viu pastores no inferno, ela viu pessoas, da fama aí do mundo artístico. Glória a Deus, nessas alas do inferno, como ela mesma fala. Glória a Deus. E como também, meus amados irmãos, já vi o inferno muitas vezes, eu creio que ela viu pelos detalhes que ela conta, porque eu também já vi essas alas do inferno. Mas Cristina, conte, pode falar, nossos irmãos amados, o que você viu, aí do Pelé. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vi assim o Pelé na área que ele fica lá no inferno, são os adoradores da bola. Tem uma bola assim na frente como um troféu, representa um troféu essa bola assim na frente. E depois que passa dessa bola tem uns portões negros de ferro e eu vi assim o Pelé numa cela. Depois que passa esses portões negros, ele dentro de uma cela negra ali, lá no inferno. Sim, a irmã também me falou, que Deus lhe revelou alguns pecados de Pelé que o levaram, que esses pecados levaram ele a este lugar do inferno. A irmã poderia falar o que Deus lhe revelou sobre isso, sobre os pecados dele? Um dos pecados do Pelé que Deus me mostrou que ele era racista. Embora ele fosse negro, ele só gostava de se relacionar também com pessoas brancas porque ele era racista. E a paternidade daquela filha dele que ele nunca assumiu, só me mostrava também cobrando isso dele. Glória a Deus nas alturas. É isso, amados irmãos. Deus, ele mostra no livro de Samuel, naquela passagem que fala de Eli, meus irmãos, que Deus vai cobrar toda a paternidade, seja de quem for nessa terra. Deus vai cobrar toda a maternidade, toda a paternidade. Então, quem serve a Deus, porque esse canal é dirigido aos que servem a Deus e os que estão chegando agora, temam a Deus e dê-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo. Antes de Deus convocar a todos nós para entrar na eternidade, nós devemos temer e deixar os nossos pecados cair por terra, Veja que nada levou esse homem, esse homem famoso do futebol, nada pôde levar consigo. É como está escrito na palavra de Deus, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Como está escrito aqui também em Lucas 12, no versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quer dizer, Pelé tinha dinheiro, Pelé foi um homem rico, mas guardava no seu coração, na sua alma, esses pecados de racismo, É difícil, Como que pode uma pessoa negra ser racista? Mas Deus revelou para a missionária, um dos pecados dele por ele estar no inferno foi esse, de racismo e da idolatria do futebol. É tanto que o troféu que ele ganhou, o laurel dele,
Foi a entrada no inferno com uma bola na porta, né? É difícil, né, meus irmãos? Mas é verdadeiro. É difícil para nós acreditar, mas é verdadeiro. Porque eu já vi também, o Senhor já me revelou que pessoas que jogam futebol não podem herdar o reino de Deus. Então, isso fica aí para os irmãos que jogam, pastores que incentivam a igreja a jogar bola, para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A nossa vida é um vapor, ela passa depressa. Que mais que a missionária viu e pode relatar para os ouvintes deste canal, irmã Cristina? Eu vi também Mahatma Gandhi no inferno. O senhor não me mostrava o pecado dele, mas o senhor está falando agora que era a ideologia, né? Essa ideologia dele que levou ele também ao inferno. Tem mais que a irmã queria dizer? Pode falar tudo aí que a irmã viu. E também a área dos cantores, pessoas famosas, mas é levado mais os cantores, que morrem aos 27 anos, que se mataram, né? Geralmente com drogas. Eu só falava que essa área, o que comanda é o álcool, sexo e drogas. Geralmente eles morreram aos 27 anos, drogados ou de overdose, né? E área reservada especialmente para os roqueiros. Então, está aí, meus irmãos. Deus considera suicídio, foi isso que ela me falou. Dessa ala aí, Deus considera suicídio esses que morrem de overdose para Deus. Eu não sabia disso. Tá vendo? Aprendendo alguma coisa nova a cada dia. Eu não sabia. Mas Deus mostrou a ela que esses moços novos de 28, 27 anos, 28, 30, que sofrem overdose, eles são suicidas. Deram cabo da vida deles, são suicidas e vão para essa ala de roqueiro, de cantores que morreram de overdose. Tem muitos aí né, que nós sabemos que morreram de overdose, né? E tanto aqui no Brasil como em outros países, vários morreram de overdose com esta idade, sim. E em peculiar, ela viu nessa ala uma pessoa do Brasil, bem peculiar o Brasil. Né? Esse cantor morreu recentemente, que a irmã pode falar o nome? Se quiser, pode falar. Irmã, é que essa ala aí é dos 27, aquele tá é Aí sim, esse cantor, ela está dizendo que ela viu, esse cantor é o Erasmo Carlos. Ele está em outra ala. Deus mostrou a ela também qual o tipo de pecado dele, né? Que ele levou ele ao inferno. E ele estava nessa ala, em outra ala, não era junto com esses roqueiros que ela viu, dos 27 anos que Jesus falou para ela, que estavam lá por ser suicida, com overdose, que morreram da overdose. Já o Erasmo Carlos estava numa outra ala. Isso. E a irmã pode dizer os pecados que Deus revelou que ele cometeu? Só mostrava assim, ele roqueiro e ninfeta. Ele gostava de se relacionar com mulheres bem mais novas. Então só falava assim, eu estou usando a palavra que Deus fala, viu, irmãos? Ninfeta. Só falava que ele gostava de ninfeta. Ninfetas deve ser uma pessoa bem novinha, né? Eu não entendo muito desse nome. Deve ser uma pessoa nova, que não se enquadrava com a idade dele, né? Quer dizer que procurava meninas para se aventurar, né? E Deus abomina realmente essas coisas, não é? Essas coisas. A lascívia é um pecado gravíssimo, que Deus também já mostrou vários no inferno pela prática da lascívia. E a lascívia engloba várias áreas da sexualidade do homem e da mulher. Não só é uma coisa só, são vários pecados de perversão sexuais que levam a pessoa a essas alas do inferno. Tem mais algum pecado que Deus revelou desse cantor? Foi só isso, do rock, de se relacionar com essas ninfetas, né?
Pode falar mais o que a irmã viu, fique à vontade. E vi assim também ele sofrendo torturas assim nessa área de sexo, né? Do que ele gostava de fazer essas coisas. Os demônios lá também vai fazer com ele, né? Foi isso que eu vi. Amém. Agora dele foi só, tem os pastores. Pode falar tudo. Agora os pastores também que estão ligados com a maçonaria. O senhor me mostrava também 2 caixões lá que ficam para quando eles descerem ao inferno, com 2 espetos atravessados, lembrando um frango, quando o frango é assado naquele forno, o espeto fica atravessado e fica 2 demônios de um lado e 2 demônios de outro, torturando eles com aquele espeto. E o Senhor me mostra assim que os demônios se revezam. Aqueles demônios saem e a pessoa não tem descanso. Outros demônios vêm e ficam ali torturando a pessoa, rodando aquele espeto. Vi 2 caixões já esperando 2 pastores aí que estão ligados com a maçonaria. Vi também assim, a 14 roqueiros do inferno já falei. Deus mostrava também, irmãos, a ala dos extremistas do Islã também, lá no inferno. O Senhor tem uma ala aí separada dos extremistas do Islã. Deus me mostrava também uma ala assim que eu vi a Gal Costa e ela se encontrava com a mãe menininha. A mãe menininha está em outra repartição do inferno e a Gal Costa está em outro lugar, que eu vi também, né? Glória a Deus. Deus não me mostrava assim os pecados dela porque ela estava lá, mas me mostrou ela lá, né? E ao lado dela também outro lugar reservado para outra pessoa aí também que ainda está vivo, mas vai ficar lá ao lado dela toda a eternidade, se não se converter ao Evangelho. Pastores também que pregam a palavra por dinheiro. O Senhor me mostrava esses pastores nos buracos assim de fogo. O Senhor falava que esse lugar são as trevas exteriores. Foi essas experiências que eu tive. Eu só agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Tu tem aí a ala dos extremistas, porque não é todo islamita, né, que é um extremista. Os irmãos entendem, Deus tem uma ala reservada, um lugar reservado no inferno, só para os extremistas, que Deus mostrou ela do islamismo, né, e em seguida você viu já a ala que a Gal Costa indo de encontro a tal da mãe menininha, que foi uma feiticeira famosa aí do Brasil, acho que ela era da Bahia, né, da Bahia, que fazia os passes, não vamos dizer, os pactos para muitos cantores, né? E eu creio que a Gal Costa parecia, na minha adolescência eu ouvia falar que ela era desse meio, desse terreiro aí que pertencia a esta mulher que chamava a menininha do Cantuá. E ela ia de encontro e ela viu, nós não vamos dizer o nome do cantor, porque, né, ainda está vivo, mas eu também já vi, meus irmãos, pessoas vivas no inferno. Pessoas que estão vivas na terra e elas figurando as almas no inferno, a gente não sabe explicar como é esse mistério. Eu via a pessoa aqui na terra cantando, andando, e a Hebe Camargo foi uma. Eu via ela no inferno, uns 3 anos antes dela falecer, dela pegar aquela doença, eu via ela lá e aqui na terra, ela estava aqui na terra, então não dá. E a gente pergunta a Deus. Só que Deus não fala como é isso, como se projeta isso. Deus nunca me revelou como ele faz isso. Então, aí muitas pessoas não creem, não podem crer, mas a palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 21, meus amados irmãos. Glória a Deus, 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, né? Aos incrédulos está aqui. E aos abomináveis, aos homicídios, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. E a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Né? Cabe a eles o lago de fogo.
o quinhão dele, a recompensa deles, dos incrédulos, é no lago de fogo dos mentirosos. Agora você acha que nós ia mentir com uma coisa dessa? Conhecendo a palavra que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, mas a sua recompensa, o seu galardão é o lago de fogo e enxofre. Jamais eu iria mentir para vocês, meus irmãos. Eu vi várias pessoas no inferno que ainda estavam vivas, cantores, pastores, ainda estão vivos. Deus, eu creio que está esperando o momento deles se arrependerem. Deus está dando mais chance, mas mostra lá no inferno eles em vida, sim. É como um filme. A pessoa está no filme e não está lá no mercado, está no shopping, mas o filme está passando na televisão, na casa das pessoas. E a pessoa está em outro lugar e a figura dela está no filme. Eu entendo mais ou menos assim. Porque as coisas espirituais não dá para explicar. Não tem como explicar. É por isso que as pessoas não creem, não é? Nas coisas espirituais, quando a gente conta a experiência do inferno. Deus não mostrou os pecados da Gal Costa, mas nem precisa. Porque aqui já está escrito, os feiticeiros e aos idólatras não herdarão o reino do céu. E o que essa gente espírita faz? Idolatra as imagens de escultura dos Exu, idolatra, faz feitiço, faz pacto para ganhar dinheiro. Isso tudo é pecado, é abominação aos olhos do nosso Criador. Então você, amado, também você, amado, que quer herdar o céu, tema a Deus. Também, amados irmãos, Deus não mostrou o pecado de... Qual foi o... A da Gal Costa, eu esqueci de falar. Eu vi assim um demônio pegando os órgãos dela, que foi tirado aqui na terra, e pegava os órgãos e mostrava para ela como se fosse sofrer tortura, aqueles órgãos dela lá no inferno, que foi Então, tirado aqui. Deus não mostrou então o pecado, mostrou o tipo de tortura que a Gal Costa ia sofrer, que era através dos órgãos que foi retirado também do corpo. Bom, essa área ainda não tem entendimento, que Deus nunca me mostrou isso, mas eu creio, porque eu não sou incrédula, não é? Eu não sou incrédula. Talvez, digo eu, não o Senhor, ela pode ter oferecido esses órgãos, né, do corpo para os demônios. Então os demônios mostram para ela, lá no inferno, os órgãos que foi retirado dela, né, como um troféu a eles, como um souvenir, né? Como um serial killer faz, às vezes ele leva algo da pessoa, da vítima, para casa como um souvenir. E o diabo exibia os órgãos dela. Pois eu creio que foi oferecido a eles aqueles órgãos. Por isso a tortura dela vai ser essa. Também o Senhor só mostrou dos roqueiros o pecado de overdose, né? Mas além da droga, a irmã também disse que viu nessa ala, escrito o álcool, sexo e a droga, né? Que é o que comanda. Os que estão ali é por causa disso. Os comandos, né? Que traz eles, os comandos de Satã que levam esse povo para o inferno, é o álcool, a droga e o sexo. Então, nós, irmão, cada dia mais vamos nos limpar, porque quem está limpo, limpe-se mais ainda, diz a palavra. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Não é quem é santo se santifique mais ainda. Então, nós temos que temer a Deus, levar uma vida pautada, regrada dentro das páginas da Bíblia, da Escritura Sagrada. Que o próprio Cristo disse, cuidai que nelas há vida eterna. As Escrituras é que revela essa vida maravilhosa que Cristo escolheu para nós, nos deu de presente através do Calvário. Não perca o céu, meus amados irmãos. Não perca o céu por nada nem ninguém. Glória a Deus. Não deixe o inimigo fazer de você uma presa dele. Mas peça força a Jesus Cristo para romper os grilhões, as ataduras, quebrar as algemas e você se colocar à disposição de Deus. Como Isaías disse quando viu a glória do Trino Deus no capítulo 6 do seu livro. Eis-me aqui, ele disse. Ele se entrega a Deus. Glória a Deus. Entregai-vos a Deus, irmãos. Não deixe o inimigo lhe intimidar.
Eu não deixo, eu não me permito nunca o diabo me intimidar com esse canal, com os deboches, com as coisas que falam de mim, né? Por falar estas experiências, eu vou postar vídeo para vocês ainda de muitas experiências que eu tive. Glória a Deus com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus me dando todas elas. Não falo de mim mesma, não falo. Não falarei, eu temo muito a Deus. Uma, porque eu quero o céu, que eu já vi. Outra, que eu temo a Deus. Outra, que eu temo muito a Deus. O meu temor também, por ver o inferno e ver as torturas de pessoas que pecaram coisas que a gente julga até que não é pecado. E é, né? Coisa que as pessoas julgam não ser pecado, e é. Deus não pensa como eu penso, meus irmãos. Deus não age como eu ajo, como você age. Não pensa como tu pensa. Deus não vê como o homem vê. Então, tudo que Deus falar a você, falar ao teu coração, a tua mente, de conserto, de santidade, acate. Acate, obedeça, porque nós só temos a ganhar com a obediência ao nosso Rei, Jesus Cristo. Nós só temos a ganhar com isso, não temos nada a perder. Não se perde obedecendo o Senhor Jesus, só se ganha. E essas pessoas, eu não creio, como Deus já me mostrou também a tribuna. Quando eu estive na tribuna dele, ele me disse que ninguém vai para o inferno inocente. Que antes das pessoas chegarem lá, elas já ouviram a palavra. Já foi dito a elas. Já foi falado a elas do Evangelho. O Evangelho chegou até elas. Foi assim que o Senhor me disse, quando eu vi uma pessoa sendo julgada. Então, o Senhor falou que ele, como está escrito na palavra, né? Eu não tenho inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Ele não vai jogar ninguém inocente no inferno, tenha certeza disso. Porque antes do Senhor permitir a chegada de alguém lá, ele já tem falado muito. Já tem chegado a palavra até essa pessoa. Glória a Deus. Então, nós, irmãos, vamos temer a Deus, meus caros irmãos. Amados, eu tenho um temor muito grande de falar qualquer coisa, de acrescentar qualquer coisa. Não creia que eu lhe minto. Porque o que eu falo é para ver você lá na glória, no grande dia da vida eterna. No grande dia do nivelamento de Jeová, que é o arrebatamento da igreja, da sua noiva, do seu povo, que ele vai tirar dessa terra, vai nos tirar muito em breve desse vale de lágrimas, que é essa terra, que é esse mundo conturbado. Eu quero ver você lá. Eu quero ver você na glória. Jamais eu lhe mentiria, jamais eu lhe colocaria terror infundado, ou medo, ou pânico a vocês infundado. Não. Glória a Deus, gente alerta. Tem muitos pastores aí, até na internet, pregando que não existe o inferno. Pregando que os mortos estão dormindo. É mentira, meus irmãos. É mentira, o que vai para debaixo da terra é só a carne. A sua essência, a sua alma, o seu espírito vive. Glória a Deus. Deus mostrou isso bem claramente, que eu vou estar relatando, sim, na experiência que eu tive além da morte, que eu vi, passei pelos vales, arrebatado em espírito e vi muitas coisas. Então, tema a Deus e dê-lhe glória, se firme nos caminhos de Jesus Cristo. Lança fora teu pecado, te livra dele, rompa, corte o cordão umbilical que ainda te liga com esse mundo podre e se põe de joelho, busca hoje a Cristo com um coração contrito, um coração aberto para ele. Pede também, pede que ele te mostre alguma coisa, algum sinal do céu. Não tem por que ele te negar isso, se você acreditar.
Agora, se você não acredita no Evangelho, ele não vai funcionar para você de modo algum. Nós temos que acreditar no que diz as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Não é só acreditar em mim, só acreditar na irmã Cristina. É ler a palavra de Deus. Leia que ela revela o inferno. Ela revela o céu e revela o inferno. Glória a Deus. Jesus falou do inferno. Glória a Deus. No capítulo de Mateus 23:33. Jesus falou, perguntando aos escribas e fariseus, como escapareis do fogo do inferno? Glória a Deus. Tem o inferno onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. E eu vi esse lugar muitas vezes, sim. Não vou negar, senão vou ser uma mentirosa. Se eu disser que não vi, eu sou uma mentirosa diante de Deus. E o meu quinhão será o lago de fogo, porque eu vi. Não posso negar isso para você. Glória a Deus. Que esse vídeo, você que vai ouvir esse vídeo, vai assistir esse vídeo. Glória a Deus, isso pode ser a diferença entre céu e inferno na sua vida. Tema a Deus. Não deboche dos vasos de Deus, das pessoas que têm essa experiência. Você também pode ter. Tira a tua incredulidade, você que ainda não acredita. Tira a tua incredulidade, dobra teus joelhos na madrugada, começa a orar ao Senhor, começa a pedir que Cristo venha te visitar. Comece e fale, Senhor Jesus, se tu existe, se tu deste a tua vida por mim verdadeiramente no Calvário, se revele para mim. E ele vai se revelar. Não espere que seja agora, naquele momento, mas aguarda. Persevera nisso, que um dia ele vai se revelar para ti, porque foi o que eu fiz. Quando eu via pessoas dizendo que viam Cristo, que viam anjo, e que oravam de madrugada, que jejuavam, foi o que eu fui fazer. Não fiquei com incredulidade, eu fui fazer também. Eu disse, é assim, eu vou fazer também, que eu quero ver anjo também. E assim foi. E Deus veio, Cristo veio ao meu encontro. E vai vir ao teu encontro também. Se ajude, se levante, passe por essa porta da fé. Não fique jogado nesse mundo da incredulidade. Saia dessa dimensão da incredulidade e passe pela porta da fé e deixe Jesus Cristo te comandar. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.